e ela vai contar para todos vocês como foi esse desafio de tomar a decisão de ser mãe aos 42 anos e descobrir que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Salve, salve, fazedoras e fazedores! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Giba e tá no ar o podcast Fazedores. E hoje, estreando o nosso novo logo, Fazedoras, porque a gente sempre quer incluir aqui a mulherada com a gente. No episódio passado, vocês ouviram a primeira parte do meu bate-papo com a Luciana Correia, a Lulis. A gente conversou sobre a vida dela, sobre a infância, sobre o início do trabalho aos 13 anos de idade, sobre o machismo em relação ao trabalho dela, porque ela era uma líder, uma gerente na área comercial e o machismo é muito forte nessa área. A gente pôde saber da intimidade dela, como é que foi conhecer o marido, né? Um futuro pretendente ali, de um namoro rápido de 3 meses, de uma mudança inesperada para os Estados Unidos. E aí chegou o grande momento que a gente parou no episódio 1 e agora no episódio 2 a gente vai revelar que ela teve o desejo de se tornar mãe, mas as coisas nem sempre são como a gente quer. Luciana Correia, Lulis, bem-vinda de volta. E agora vamos falar um pouquinho, ou muito, desse episódio bem complexo e bem desafiante da sua vida, que foi a escolha, a decisão de ser mãe e tudo que aconteceu. Pois é, gente. Olá, Giba. Vamos continuar, né? Agora, vamos continuar. Menos água, porque eu preciso falar bastante, né? Bom, gente, a maternidade não fazia parte dos meus planos, né? Eu realmente nunca tive o sonho de ser mãe. Sempre falei que eu nasci para ser tia. E eu acreditava de verdade que a maternidade ia me atrapalhar em algum momento. O meu ambiente de trabalho, o meu mercado, a minha carreira, né? E realmente não me via em nenhuma situação sendo mãe naquele momento. Então, para mim, eu estava sendo tia, estava legal pra caramba e era o que eu queria. E quando eu conheci meu marido, ele estava com 45, eu estava com 40 anos. E eu lembro que eu fiz a pergunta para ele, eu falei, por que você me busca? Se for para construir família, não sou eu. Eu não quero ser mãe. Ele falou, não, eu também não. Então, beleza, a gente ia curtir a vida doidada. Papo assim, papo reto, papo transparente, reto. Eu não quero, você também não quer, vambora. Não é isso, qual que é o objetivo? Porque aos 40 anos, ele com 45, se as expectativas não batem, Giba, não vai rolar. Claro, eu não vou perder tempo da minha vida. Claro. Até porque eu já estava cedendo, estando em um país diferente do meu, né? Já tinha aberto mão de muita coisa, né? Eu acredito muito que cada escolha que você faz é uma renúncia, né? Em qualquer situação da sua vida. E eu renunciei muitas coisas, né? Ele não colocou arma na minha cabeça para falar, né? Vem comigo, não. Eu fui porque eu realmente quis, porque eu acreditei. Mas aquele momento, se ele um dia virasse a chave e falasse, vamos ter um filho, eu falei, putz, a casa vai cair porque não é o que eu quero. Eu quero viajar e é isso. E ganhar meu dinheiro e trabalhar. Beleza. Com 42, com 40, a gente se conheceu. Com 41, a gente já foi morar juntos, já estava nos Estados Unidos. Com quase 42, eu já estava casada com ele. E eu lembro que nós estávamos deitados. E aí ele virou, eu ainda não tinha documento, então para eu trabalhar eu precisava do green card, pelo menos, precisava uma legalização ali para você. Exato, eu não ia estar trabalhar nunca de forma regular. Eu não ia estar ilegal, né? Não era o objetivo que eu buscava. E naquele momento ele falou, a gente estava deitado, ele falou assim, linda, e se a gente tivesse um filho? Com o seu nariz, com a minha mão, né? Com o meu pé. E eu falei para ele, por que não? Olha aí. Só que esse por que não tem uma razão, né? Aí se você for pensar, veio dele, né? A ideia de ter um filho. Eu falei, por que não tal? Mas para mim eu construí o cenário ideal naquele momento, porque eu falei, bom, eu não estou falando inglês fluente ainda, a gente está recente aqui, acabei de casar, tem que esperar o documento. Então se a gente tem um filho agora, beleza, nasce o filho, daqui 2 anos eu já criei o filho, ele já está de boa, eu já estou falando inglês, já estou no mercado de trabalho e fui. Entendi. Tá? Foi esse cenário perfeito, né, do mundo ideal que eu construí na minha cabeça. Né? A gente conversou sobre isso e aí eu virei para ele e falei,
Vida, a gente só precisa ir ao médico para ver se eu tenho algum problema, porque pode ser pela minha idade, pela Claro. sua, que a gente tem algum filho com síndrome de Down. Sim. Giba, era a única coisa que passava pela minha cabeça que eu pudesse ter de problema ou de dificuldade, tá? Não existia nenhuma outra, até porque eu não tinha informação, talvez, porque como eu dizia que eu não tinha vontade, eu não fui atrás, Sim. né? Mas eu acredito muito que as informações, ela tem que vir até você, tá? De alguma maneira. E aí, naquele momento, a gente marcou, a gente estava morando em Atlanta ainda, e naquele momento a gente marcou o médico, fomos, fizemos os exames, e no dia do resultado do exame, senta eu e ele, e o médico, aí onde está você, olha para ele e fala, Rolando, você está perfeito com quase 47 anos. Quase maravilhoso. O médico falou isso? Tá perfeito, tal. Luciana, embora você não pareça uma mulher de 42 anos, a sua genética tem 42 anos e o problema está em você. Desta forma? É. E eu falei, bom, entendo, né, a idade, mas vamos ver o que tem, né? Tem uma maneira de corrigir, né, de arrumar, de ajudar, enfim. E aí ele começou a pegar gráficos, que o Roland adora, né, engenheiro, né, de informática. O cara começou a mostrar gráficos e falando das probabilidades que eu tinha com uma reserva ovariana, que talvez você fala, o que é isso? Eu ia perguntar exatamente isso. O que é uma reserva ovariana? As informações que eu vou te passar hoje são informações que eu aprendi, mas é o que eu não sabia, tá? A reserva ovariana é o que te mostra as chances, a probabilidade de você conseguir engravidar naturalmente ou não. Tá. Então, a partir dos 35 anos, a mulher começa a ter uma queda da reserva ovariana. Ela nasce com uma quantidade de óvulos e cada vez que ela menstrua, ela vai perdendo esses óvulos. Entendi. Tá? E essa informação eu não tinha. Tá? E aí, depois dos 35, esses óvulos, essas quantidades, essa reserva ovariana, ela vai ficando fraca, ela vai ficando falha, né? E aí você pode ter uma quantidade muito alta, mas a qualidade para você gerar um bebê é muito baixa, né? E aí você precisa da fertilização in vitro, de uma reprodução assistida, ou invasiva ou não invasiva. Entendi. E é isso. E a minha reserva naquele momento era ruim, 0,06. E não era tão ruim, só que eu falei, o que é isso? E o médico vira pra mim e falou, no seu caso, você vai precisar egg donor. Eu falei, what? O que é isso? Eu ia falar a mesma coisa, what? E aí ele pegou e falou, você precisa usar óvulos de outra mulher, você não vai ter a sua genética, não vai parecer com você. Ele falou alguma coisa nesse sentido. Para ficar claro pro público, os seus óvulos não poderiam dar o resultado que você queria. Eu já não tinha. Usar óvulos de outra pessoa, outra mulher. Exatamente. Tá? Então, o que ele quis dizer naquele momento? A minha reserva era baixa, eu já não tinha condições com meus óvulos em função da minha idade. Quanto mais a idade vai avançando, a qualidade vai ficando menor. Uhum. E eu já tinha uma reserva super comprometida. E naquele momento eu falei, cara, mas se eu preciso de um óvulo só e eu tenho 0,6, eu tenho alguma coisa. Né? Então vamos tentar. E naquele momento eu comecei sem saber, a entrar dentro da reprodução humana assistida, tá? Porque eu falei para ele, tem que ter alguma opção. E ele virou e falou assim, faz assim, eu vou te dar 10 minutos aqui, vou sair da sala, você conversa com seu marido, mas tem que ser rápido, não pode perder tempo. E aquilo me assustou, e eu lembro que eu, fortona, porque eu não queria ser mãe, lembra? Sim. Mas uma coisa é você falar eu não quero e outra coisa é alguém fala você não pode. Aí você entende? É desafiado, então, né? pra mim, eu sou uma pessoa movida a desafio, Sim. né? E aí eu falei, cara, e ele falava aquilo comigo, eu segurava aqui e a lágrima rolava sem eu querer, assim. E aí o Rolando pegou na minha mão quando o cara saiu da sala e ele falou, linda, eu não tô com você por isso, mas eu acho que a gente precisa fazer o que quiser pra gente pelo menos tentar. Se der certo, bem, se não tiver, tá tudo certo também. E eu falei, tá bom. E aí eu falei, eu não quero fazer isso que ele tá falando, porque eu não sei o que é, né? Ele falou, tá bom. Então, quando o médico chegou, eu comecei a fazer inseminação artificial, tá? Que é uma forma dentro da reprodução humana menos invasiva. E aí eu fiz por 8 meses, mais ou menos, né? Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Hoje, quando eu falo com as pessoas, eu falo, não faça isso, né? Porque eu já tinha uma reserva. Talvez se eu tivesse tentado com os meus óvulos próprios uma fertilização in vitro naquele momento, talvez eu tivesse conseguido. Sim. Mas quando eu passou por esse processo todo, minha reserva já tinha caído para 0,02, ou seja, 0, né? Aí eu já não tinha chance mesmo.
Tá? E nesse momento eu falei, não, quero fazer, né? Na verdade eu falei, vamos tentando. E um dia o Rolando estava conversando com uma prima e a prima falou para mim, e se vocês tiverem filho, gente, vocês são tão, né, viajar, imagina que legal vocês terem um filho na mesma época que vocês, tal. E aí o Rolando falou, não, a gente tá buscando ajuda porque a gente tem um probleminha. Só isso que ele falou. E aí eu lembro que ela me deu um cartão, falou, Lu, você sempre tem em São Paulo? Olha as minhas filhas. Aí eu falei, nossa, que legal, uma cara dele e outra cara dela. Ela falou, então, eu fiz o meu tratamento em São Paulo e elas são com óvulos doados. E eu não falei pra ela que eram óvulos doados, tá? Que eu tinha esse diagnóstico. Sim. E aí eu falei, tá bom. Não falei nada, guardei o cartão e ficou comigo. Aí eu falei, cara, que impressionante, né? E aí chegou um carnaval, eu falei, Rô, eu quero passar o carnaval em São Paulo. Como carnaval em São Paulo? Eu falei, carnaval em São Paulo. Ele falou, mas... vai para Brahma, camarote, essas coisas que eu sempre tava, né? A gente tava Não, a gente tava lá na tecnologia, a gente sabe os camarotes que a gente participava, que era demais, assim. E aí eu fui, falei, não, só vou ver a família e tal, e fui nesse médico, que ela me deu o cartão. E aí, quando eu cheguei no médico, eu falei, eu não quero fazer nenhum exame, eu só quero que você analise isso que eu tô te trazendo. E ele analisou, ele falou, olha, de fato, pela reserva que você tem hoje, a sua indicação, o meu diagnóstico é a doação de óvulos. E aí ele começou a me explicar aquele processo, como funcionava todo, e até então eu não sabia nada. Hoje, Giba, o pior sentimento que a gente pode ter de um ser humano, de qualquer coisa, em qualquer situação, é o sentimento de traição. Né? Eu acho que a traição é um sentimento... Sim. É difícil de perdoar. Assim, sim. Tá? É muito amargo, é muito doído, né? É. E eu me sinto traída pelos meus ginecologistas. Tá? Por quê? Porque eles tinham obrigação de ter me alertado que eu poderia fazer alguma coisa, ou que eu poderia congelar uns óvulos, ou que eu poderia, pelo menos, repensar a maternidade, que eu poderia mudar de ideia, né? E eu não tive nenhuma informação dessa. Eu não sabia que você perdia os óvulos, que você tinha um limite, eu não sabia de nada disso naquela época. E não era uma coisa realmente muito dita. Então eu tenho esse sentimento por eles porque me levou a uma série de dificuldades nesse processo, onde eu me questionei muito por isso, né? E aí um profissional que te atende para te ajudar, né? Ele me prejudicou. Sim, aqui ou seja, né? Vamos lá. Você podia não ter o desejo de ser mãe lá nos 30 e poucos, enfim, mas se o profissional que está te acompanhando, né, ginecologista é uma coisa de relacionamento, fica com o mesmo muitos anos, enfim, mas se ele chega para você e te fala, olha, ok, eu não sei dos seus planos, né, enfim, mas eu preciso te avisar que a partir da idade tal isso vai acontecer e uma forma de você prevenir é essa, você pode congelar os seus óvulos, enfim, então acho que é muito bacana isso que você está explicando, porque eu acredito que tem muita mulher que não sabe disso, né? E de novo, tá lá com seus 30 e poucos, 20 e poucos, enfim, não importa. Nem tá na cabeça ser mãe, não tá no radar. Mas ela não sabe que talvez ela vá pensar isso com 50 e aí pode ser que seja tarde demais. Né? Exato. Então é muito isso que você está explicando, né? Exato, e muita coisa muda, né? Eu não tinha um parceiro ideal, eu não tinha um sonho de ser mãe solteira, né? Que chama hoje mãe solo, né? Nem solteira, hoje é feio, até de falar solo, mais legal. Né? Mãe solo, maternidade independente, paternidade independente. Eu não tinha esse sonho, então eu falava, se um dia eu tiver que ser mãe, vai ter que ser com alguém, porque eu quero que sente à mesa. Só que as coisas mudam, os valores mudam. Sim. Eu encontrei um cara com 40 que me jogou isso e eu aceitei. Como muitas, você pega qualquer mulher no mercado de trabalho, você é do mercado corporativo, você sabe quantas mulheres hoje com 30, 35 anos estão começando a ganhar um espaço para começar a juntar dinheiro. E é um processo que não é barato, mas eu acho que a informação empodera. Claro. E a informação a gente tem a obrigação de ter. Sim. Né? Sim. E que ela tenha que vir pra gente. E eu não tive essa informação. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei, bom, vamos fazer o que tem que ser feito. Falei pro Rolando, é isso mesmo, tal, não sei o quê. E na conversa com o médico, ele falou, precisa saber se é isso que você quer mesmo. Então, o que é o tratamento que eu passei, tá? Eu ia pedir para você explicar. O meu tratamento foi a ovodoação, tá? Ovodoação ou ovo-recepção. Ovodoação porque é a doação de óvulos. Ovo-recepção é para quem recebe. Então, tem a receptora e a doadora de óvulos. Como que é o processo? Mulheres, e não é só para mulheres mais velhas, tá? Então, por exemplo, existem hoje em dia muitas mulheres, meninas, com menopausa precoce. Tem mulheres com 24 anos com menopausa precoce. Caramba. Ela precisa de doação de óvulos. Tá? Você pega, por exemplo,
público que tem problema de câncer. Obviamente, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, Claro, né? claro. Mas a informação, de novo, né? A informação é que se qualquer pessoa se deparar com um problema de câncer, seja onde for, tá? Na ponta da orelha, de pele, se ele começar a fazer o tratamento de radiação ou quimioterapia, esse tratamento ele vai comprometer o sistema reprodutivo Sim. dessa pessoa, Sim. seja feminino, seja masculino. Sim. Então ela precisa saber que se um dia se deparar com isso, ela tem que fazer o congelamento, né, a preservação do material genético dela, vamos dizer assim, ou do sêmen ou dos óvulos, antes de iniciar os tratamentos, claro. porque aí ela tem chances de ter filhos mais tarde, né, depois do tratamento, com material genético. E também tem o público LGBT, por exemplo, né? Tem o público LGBT masculino, eles precisam de óvulos doados, tá? Fora isso, também tem doenças genéticas hereditárias. Então, por exemplo, se eu tenho uma, sei lá, fibrose cística, por exemplo, muito provavelmente essa pessoa não pode ser doadora de óvulos, tá? Porque é uma doença genética que vai passar para a prole dela. Então, isso também já é eliminado. Então, no Brasil, não pode ser comercializado a doação de gametas, tá? E existe uma aprovação dentro do Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução que eles aprovaram, que a última alteração foi em setembro do ano passado. E aí tem todas as diretrizes para todo o público, inclusive o público trans. Então, o público LGBT está incluído, existe uma inclusão forte nisso. E existem as regras que se chama para doação de sêmen, doação de óvulos e doação de embrião. Então, quando a gente fala gametas, são óvulos, sêmen ou embrião. Tá. E aí, quando ele me contou essa história, eu falei, tá, mas o que acontece? Ele falou, não, o seu filho não vai ter a sua genética, não vai ter o DNA. Giba, todo mundo que nasce já pensa que vai ter um filho com a sua cara, com a cara da família, aquela projeção árvore natural, né? É natural, né? Árvore, né, da família, aquela coisa toda. E eu falei, cara, como vai ser para minha família saber que eu não tenho um filho, que eu não estou passando essa raiz, né? Que eu estou cortando essa raiz. E o Rolando estava bem, então tinha que ser a genética, os óvulos doados, ou a genética 100% do Rolando. Então, na minha leitura, é que pro meu marido estava legal pra caramba, porque ele não tinha problema. Claro. E aí ele falou, eu te apoio na decisão que você tomar, mas eu acho que a gente tem que tentar. E ele começou realmente a buscar, e eu fiquei meio de stand-by. E aí eu falei pro médico, falei, olha, eu quero tentar com os meus óvulos primeiro. Ele falou, Lu, eu preciso te dizer que pode ser que eu ganhe dinheiro, porque as chances são mínimas das mínimas, né? E eu naquele raciocínio, né, que eu tenho lógico da coisa, eu falei, eu preciso ter uma resposta para que amanhã eu não tenha um filho e que eu olhe para trás, ele tenha alguma reação que não diz, né, não condiz com a minha educação, com a minha família, e eu fale, putz, eu devia ter tentado com meus óvulos. Se arrependa, né? Depois, né? Ou qualquer coisa, uma carga que eu poderia evitar nessa tentativa. E eu coloquei, eu falei, eu tô pagando minha paz, doutor. Eu preciso fazer com os meus óvulos, mesmo sabendo que as chances são mínimas. São mínimas. Né? Mas se são mínimas, ainda tem chance. Né? Então, até brinco, se você tem 1% de chance, tenha 99% de fé e tenta. Exatamente. Né? Então, eu falei, bom, vou tentar com meus óvulos. Tentei. Então, é um processo que não é fácil, porque você tem que fazer uma indução de ovulação. Então, você toma muito medicamento, muito hormônio, para que ele gere mais óvulos do que normal, tá? Então, é isso que eles fazem. E aí, tem um dia que marca uma cirurgia, né? Você vai para um centro cirúrgico para você fazer a coleta desses folículos, tá? Então, esse é o processo. E aí, você sabe quantos óvulos tem. Dentro de tudo isso, existe um funil. Dentro desse funil, por exemplo, tem casos que a pessoa tem 15 óvulos e vai ver tem um embrião, porque os óvulos não são de qualidade, dependendo da idade. Claro. Tá? E aí, quando eu fiz isso, eu tive 2 folículos, mas os 2 não conseguiam nem ir para laboratório para juntar com o sêmen do Roland. Eles já se perderam ali e já não tive a chance. Naquele momento, eu tive um sentimento ruim, né? Porque eu falei, poxa, podia ter dado certo, mas eu sabia dos 50% que eu tinha, então para mim já era a resposta. Tem mulheres, Giba, que continuam tentando 5, 6, 7, 8 vezes, tá? Porque elas têm essa necessidade da hereditariedade, né? Da genética, aquela coisa toda. Então, é difícil cortar. E tudo isso que eu tô te contando agora, é óbvio, eu passei por tudo isso, me doeu, mas eu já tenho as minhas filhas comigo, né? Deu certo. Então, eu sempre falo que a minha história, ela é de sucesso, mas não sem dor, né?
Então, naquele momento que deu errado, eu falei, bom, agora eu preciso começar do zero numa nova história, Sim, né? sim. Só que aquilo não estava digerido para mim, né? Aquele negócio eu ainda não aceitava de ter que ser com meus óvulos. Eu tinha preocupação da família, eu tinha preocupação. A cabeça da gente pira, a gente Sim. constrói um monstro gigante, cara. Uma série de fantasmas ficam lá, né? E os que mulher, não isso existe você cria, sabe? É. Porque você fica assim, e aí depois disso eu falo para as pessoas assim, ó, só passa para essa ponte quando você chegar nessa ponte, porque você não sabe o tamanho dela e se dá para você se machucar menos, né? Você vai ter que pular, né? Aí você vai analisar quando você chegar na ponte, aonde você vai se machucar menos, né? E aí eu peguei e falei, bom, tudo bem. Aí o médico falou, vou te mandar para a pessoa que cuida de doação de óvulos. E fui. Quando eu fui, uma sobrinha minha estava comigo. E aí eu saí de lá aos prantos chorando, porque eu me senti numa prateleira montando um Lego de filho. E isso me fez muito mal. Porque eu sentia que assim, ó, eu falava que eu não queria ser mãe, é um castigo de Deus, né? Porque a gente sempre traz uma série de cobranças pra gente, que é super natural, né, de se acontecer, que a gente começa a se machucar mais. E aí eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Né? Como que eu vou... Porque você escolhe um questionário quando você vai escolher a doadora. Então, dentro desse questionário, você busca as características fenotípicas mais parecidas contigo. Sim. Para que não tenha isso, né? Tipo, a gente sanguínea, por exemplo, uma série de fatores. Isso é um formulário. Foi um formulário naquele momento. É um formulário. É um processo frio, né? Enfim. Isso foi em 2014 que eu comecei a me deparar com isso. Em 2015, 2016 que eu comecei a ter acesso a isso. E aí eu falei, não, para tudo. Falei, não quero ver mais. Fui embora chorando e falei para minha sobrinha. Falei, Verônica, como que eu posso fazer isso? Eu não posso. E aí eu fechei a porta. Eu falei, não quero mais saber disso, não é para mim. Falei, Rô, não fala comigo, não vai rolar. E aí passou um tempo, aí tem uma história no meio disso. A história é que eu nunca tive gatos na vida. Tá? E eu sempre achei gatos traiçoeiros. Traiçoeiro? Traiçoeiros. Porque eu tinha medo, né? As pessoas falam, gato... E aí, eu estava num tratamento de reprodução assistida, né? E as pessoas falam, gato te traz doença, né? Essas coisas de gravidez e tal, não sei o quê. E eu não entendi. Então, um dia o Rolando foi viajar e era Halloween. E naquele dia, naquele momento, eu abri a garagem quando ele chegou e sai uma coisa, um ratinho desse tamanho assim, ó. Todo manco, todo feio, assim... todo vesgo. E aí eu falei, nossa, Halloween, né? Pus no meu Instagram. Aí quando eu coloquei um gato preto, não sei, né? Aí uma amiga minha, que é a Riete, falou, Lu, não é gato, é gata, porque isso é uma doença, uma tipagem genética que só as fêmeas têm. Eu falei, bom, perfeito, se é fêmea eu vou dar um nome pra ela de Moca, porque ela tinha as cores de café, leite e chocolate. E ficou. E aí o Rolando falava, linda, vamos adotar? Assim você tem alguém para cuidar, a gente tá passando por todo esse processo difícil e tal. Eu falei, de jeito nenhum, eu tô em tratamento. Aí eu penso hoje, o psicológico, né? Eu não quero fazer mais, não fala comigo, não é para mim. Claro. Mas eu não posso ter uma gata porque eu tô em tratamento e ela pode me trazer problema, né? Naquele momento eu não enxergava nada disso. E aí ficaram 30 dias essa gata na rua. E aí a gente saiu e ele falou, você tá rejeitando a gata, ela foi embora. Eu fazia, vinha coisa toda torta assim de lá. E eu falei, meu Deus do céu. Aí um dia eu falei, Rô, vamos fazer o seguinte, se eu abrir a porta, ela tiver aí, eu vou deixar ela entrar em casa para ver o que ela vai fazer. E aí eu abri nesse dia e ela parecia uma espoleta, Giba. E eu sentei num puff que eu tinha no meio da sala, assim, e fiquei olhando ela. E de repente ela pulou naquele puff e ficava se esfregando, assim, sabe? No meu pescoço. Eu falei, Rolando, ela tá agradecida. Olha isso. E aí eu falei, bom, Rolando, hoje ela vai pra fora. Se amanhã, que é sábado, ela estiver lá, eu levo pro veterinário. E se tiver tudo certo, ela não tiver doença nenhuma, ela é minha. Né? E foi feito isso. No dia seguinte levei, ela não tinha nada. Passamos, né? Fizemos toda a coisa. E ela passou a ser minha. Deste momento, não falava mais de tratamento, tá? E deste momento eu comecei, eu não fazia tratamento psicológico, porque eu achava que não precisa, né? Sim. E a Moca passou a ser a minha terapeuta. Porque eu pegava o dia inteiro conversando com ela. E ela comigo, em todos os lugares que eu ia, sentava no meu colo, eu chorava com ela e tal. E aí um dia ela teve uma doença, eu não lembro exatamente o que era, mas ela estava tomando um remédio forte, que deixava ela molinha e tal.
E eu vejo, eu ponho ela no sofá dormindo, eu sentada no chão, fazendo carinho nela e ficava velando o sono dela ali. E de repente, eu ponho a mão no nariz dela para ver se ela estava respirando. Olha. E aí, eu peguei e falei, nossa, sabe aquele insight que fala, nossa, só minha mãe que fazia isso, minhas irmãs com as minhas sobrinhas, né? Que louco, né? Giba, eu juro pra você que neste momento eu pensei, como que eu posso dizer que eu não vou amar um filho que não tem a minha genética, que eu não sei de onde veio, se eu tô enlouquecida, mente apaixonada por uma gata que não tem as características que eu queria, que eu não escolhi, que eu não teria comprado ou não teria adotado se eu fosse escolher, sabe? Como que eu tô falando isso? Se eu tô louca por um animal que me escolheu. Sim. E nesse momento virou a chave. E aí eu lembro que eu só abraçava a Moca e agradecia, sabe? Chorava, porque eu falo hoje para as pessoas, presta atenção nos sinais que Deus te dá. Porque Deus usou uma gata para me mostrar o caminho, sabe? Sim. E até hoje, a gata tá comigo. A Moca é minha primeira filha. E aí, nesse momento, eu aceitei. De coração, sem questionar, sabe, Deus? Do que viria, sabe? Sim. E aí, o Rolando me ligou, chegou à noite, eu falei, Rô, amanhã eu tô indo falar com o médico de novo. Uhum. Aí ele falou, linda, não precisa. Você tá tudo bem? Você quer conversar? Eu falei, não. Falei, tá tudo certo, perfeito. Vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí virou a chave. Isso é uma das perguntas das maiores, né? Como que foi virar a chave? Pois é. E quem virou a chave, para mim, foi muito louco a forma animal. Como a vida mostra algumas coisas pra gente, né? É muito incrível, né? E essa história da Moca é bem isso, né? Não era o pet que você tinha escolhido, não era do jeito que você queria, não foi da forma que você queria. E quando você se pegou, você estava lá dando amor, né? Cuidando, amando, enfim. E olhando assim, eu tava transferindo a maternidade para ela. Sim. Né? De pôr o narizinho para sentir o cheiro. Foi muito automático, sabe? Foi muito automático. E aí virou a chave. E aí eu falei, bom, agora vamos ver todo o processo. Aí liguei para o médico e falei, bom, agora vamos ver o que Deus tem para mim. E aí começou todo o processo. Então a gente foi para o Brasil, escolhemos, né, depois de um tempo, as doadoras. Então foi difícil, foi um processo difícil nesse início. E eu sempre falo, né, que eu passei por todo o processo de reprodução assistida. A única coisa que eu não participei dentro da reprodução humana foi a doação de sêmen, porque o sêmen é do Roland. Claro. Do resto eu participei, eu fiz todo o processo, eu vivenciei. Sim, né? Toda a jornada. Toda a né? jornada, toda a jornada. Então assim, e eu até falo para os médicos às vezes, né, as pessoas, os médicos até têm noção do que é uma mulher ou um homem, um casal tá tentando ter filhos, né, e não conseguir. É difícil, dói, a gente se sensibiliza e a gente tem uma empatia, né, uma compaixão pelo sofrimento do outro. Mas ter vivido o que elas viveram te dá muito mais propriedade e autonomia para você entender aonde a dor lateja. E isso faz toda a diferença. Sim. Tá? E aí, quando eu peguei e comecei a escolher, né, nós escolhemos, e nesse primeiro momento eu escolhi, né, nós escolhemos juntos, demoramos 3 horas para escolher a doadora e tal, e aí eu tive uma doadora que ela me deu 11 óvulos e 4 embriões, né, depois de todo o processo de in vitro, ficaram 4 embriões. E aí eu fiz a transferência de 2 embriões primeiro num dia, aí eu tive uma falha de implantação, tá? Simplesmente não aconteceu nada. E para mim, aquilo é um luto, né? Sim. Porque eu perdi uma chance. Claro. 2 chances. Claro. Ali, né? Claro. E aí eu falei, bom, não é para mim. Depois, passaram um tempo, eu transferi os últimos 2 dessa doadora. Então, para mim, a minha última chance era aquela, né? Então, eu cheguei a fazer um exame para descobrir o que era, o que tinha acontecido. Tava tudo normal, então eu falei, não, agora vai. Né? Porque agora deu uma ajustadinha, então agora vai. E realmente foi. Nessa segunda transferência, eu engravidei. Que legal. Tá? Engravidei e com 9 semanas eu tive um aborto. Nossa. E aí, foi o segundo processo super difícil, porque uma coisa eu nunca tinha engravidado na minha vida, né?
Então, para mim era difícil porque era a última chance que eu tinha. Eu não tinha mais embrião. É um processo muito caro. Eu já estava muito desgastada emocionalmente, psicologicamente, assim. Até casamento a gente abala, né? Sim, É bem difícil. E eu vi o que ia acontecer, né? Eu vi que eu expeli, né, um bebê que não estava mais ali. Sim. Então é muito difícil isso. E Machuca, né? machuca, assim. Mas para mim foi a melhor coisa eu ter visto, porque naquele momento eu acreditei que eu tinha engravidado pela primeira vez, né? E doeu muito. E eu falei, Rô, não é para mim mais, acabou. E aí ele falou, não, vamos conversar. E eu falei, não tem conversa. Ele falou, vamos tentar mais uma vez. Eu falei, não fala comigo. Pelo amor de Deus, Rolando, é meu corpo. Olha o que eu tô fazendo contra, né? Não é para mim, né? É um castigo, enfim, não é para mim e tá tudo certo. E ele inteligente, deu o tempo que eu precisava. E um dia a gente estava num lugar legal, não sei se era praia, não sei o que era. E aí ele me pegou e falou, agora você vai me ouvir. Ele falou, eu preciso que você me escute e a gente vai voltar naquele assunto. Ele falou, a gente precisa tentar de novo. Ele falou, é óbvio que se você falar que não quer, eu vou entender. Mas tenta tirar pelo lado, né, de lição. Você nunca engravidou. Se você engravidou, significa que você consegue. Verdade. Então, se você consegue, esse pode ter ido até 9, o outro pode ir inteiro. Essa experiência provou que era possível, né? Exato. E aí eu falava, não. E aí ele falou, e tinha outra coisa. Quando eu fazia o tratamento, eu morava nos Estados Unidos, eu vinha para o Brasil. E eu não contei para ninguém. Então, para minha família, eu falava que eu vinha a reunião de negócios. Tá? Então, eu vinha por 7, 10 dias no máximo. E aí, cada transferência ou cada procedimento que eu fazia, eu chegava em casa e falava, mãe, eu tô morrendo de dor de cabeça, eu ia dormir. E ninguém me incomodava. Né? Então, eu vinha para reunião de negócios, saía da reunião com a cabeça explodindo e ia dormir. E ninguém sabia, porque eu não queria a cobrança que eu já fazia de entrar na porta e tá um letreiro assim, aí como foi, coitada, eu nunca quis isso pra mim. E aí ele falou pra mim, pensa nisso, eu falei, Rô, me dá um tempo, aí pensei, ele falou, não pense em dinheiro, eu sei que é uma coisa que a gente pensa, mas não pense em valor. Falei, tá bom, aí cheguei pra ele e falei, Rolando, tem condições. Eu falei, se eu aceitar que eu tenha 400 mil embriões de diamantes, se não der certo, eu não vou tentar mais. Vai ser essa última vez, única vez só. Que seria a terceira, né? Que seria a terceira, só que para isso, eu tinha que começar o processo do zero. Eu tinha que voltar a escolher outra doadora, não podia ser a mesma doadora. Eu tinha que coletar o sêmen dele de novo em laboratório, os dois tinham que estar em São Paulo. Era todo um processo. E sem contar para ninguém também, tal, não sei o quê. E aí ele falou para mim, tudo bem, eu concordo, eu aceito, mas eu também tenho uma condição. A minha condição, para que eu deixe você ir, você vai ter que contar para toda a sua família. Porque toda vez que você vai sozinho, eu não tô com você. E eu acho que você precisa de um apoio. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que você vai ficar no processo inteiro. Você vai ficar no mínimo 30 dias em São Paulo. Você não vai voltar antes. E você volta com o positivo ou com o negativo. Era essa a condição que ele colocou. Acordo fechado, né? Combinado não é caro, bora. Tem um Memorial Day, né? 25 de maio. E a gente pegou o avião como se fosse ponte aérea, né? Opa, chegamos, beleza. A clínica abriu no fim de semana, fez toda a coleta de tudo que tinha que fazer. A gente escolheu de novo a doadora. Aí eu escolhi uma doadora mais jovem. Aí ele falou, tem outra condição, eu quero que seja uma doadora mais jovem, porque eu li, papapá. Falei, tá bom, a gente fez isso. E aí eu tive 15 óvulos. Desses 15 óvulos eu tive 6 embriões, já mais que do primeiro. E aí ele foi embora, ele só fez a coleta, ele foi embora, eu fiquei. E aí tava tudo certo. Aí nós voltamos para os Estados Unidos, na verdade. Aí eu já deixamos congelados, em setembro eu voltei. Aí eu voltei sozinha para fazer a transferência, mas aí eu já tinha começado a contar para minha família, já fui preparando todo mundo. E eu tinha muito medo da aceitação deles, eu tinha medo da minha família rejeitar, ou falar, você é louca. O desconhecido assusta e as pessoas vão ter, né, as ideias delas, mas o mais importante é você saber o que você quer, né? Assim, quais são as suas prioridades. E aí passei por isso e tal, e quando eu fiz a primeira transferência desses 6 embriões, eu fiz uma transferência de 2 embriões e vieram meus lacinhos de fita. Então,
Aí elas vieram, eu engravidei de gêmeas, né? Que não a probabilidade nem sempre é essa, tá? Às vezes pode desenvolver um, outro não, tem uma série de coisas que pode acontecer, mas eu consegui e elas voltei no dia do meu aniversário quase para os Estados Unidos, gravidíssima, né? Que legal. De gêmeos. Que legal. Então a história foi isso. Quando elas completaram 2 anos, eu não sei se tem alguma pergunta, porque eu tô indo, né? Pode ir, tá no... Quando elas, tá indo bem. Quando elas completaram 2 anos, eu já tinha no meu coração que eu ia ajudar alguém da mesma maneira que eu fui ajudada, porque essa doação ela é anônima, tá? Ela não pode ser comercializada e ela tem que ser anônima. A ovo doação é anônima. Todo o processo de doação de gametas no Brasil é anônima. No máximo você pode, hoje, né, que foi aprovada o ano passado, em julho do ano passado, é uma resolução que você agora pode usar gametas de parentes até 4º grau de parentesco, tá? Então, na minha época não podia. Mas mesmo que pudesse, eu escolheria anônimo, tá? Porque eu ficava pensando assim, minha irmã até chegou, Nana, se precisar eu dou meus óvulos. Eu falei, cara, me fez mal, eu tive uma crise de choro. Eu falei, cara, como que eu já tô dolorida, e como que eu vou ter um filho e depois falarem, nossa, é a cara do Roland e da Yara, por exemplo. Nossa, não tinha parado pra pensar nisso. Seu filho, cara da sua irmã. Da sua irmã com o seu marido, né? E aquilo ia me machucar. Então, mesmo hoje, eu penso que eu faria anônimo. Mas é uma oportunidade, uma opção muito legal. Sim. E aí, passamos todo o processo e tal, e aí quando elas completaram 2 anos, eu doei os 4 embriões excedentes para embriodoação. Tá? Aqui existem casais, por exemplo, que têm problema masculino, fator masculino e feminino, e aí eles precisam do embrião já pronto. Sim. E esse caso é um caso que você tem um benefício, metade do custo do tratamento, porque ele já está pronto em laboratório, você não tem que fazer nada, a indução ele está pronto. E aí eu doei esses 4 embriões excedentes. E a partir daí eu decidi, desde que elas nasceram, né, por todo o processo que eu vivi muito sozinha, nos Estados Unidos, sem rede de apoio nem nada, não tinha uma rede social como a gente tem hoje com as informações, e eu prometi para mim que eu ia ajudar as pacientes a não passarem, não ter essa fase, esse período tão solitário quanto eu vivi, né? Então aí eu decidi que eu ia falar. Então sentei com o Roland e falei, vida, eu sei que é a nossa vida, né? Você está envolvido nele, as nossas filhas, você concorda que eu faça isso, né, para ajudar as outras pessoas e que eu conte sem problema nenhum? E sim, foi. Aí ele concordou e eu comecei a montar essa rede de apoio que é o Laços da Fertilidade. Porque tudo que você está contando, né, Lu, e tudo que você aprendeu foi sozinha, né? Não teve coaching, mentoria, nem psicóloga, nem, enfim, você foi passando todas as etapas deste processo e aprendendo no formato autodidata, né? Com médico, lendo, enfim. E aí você sentiu essa vontade de compartilhar essa experiência com outras mulheres que poderiam estar ali sozinhas naquela solidão, sem compartilhar com ninguém, desejando, né, serem mães, não podendo por uma razão X ou Y, e aí você tomou essa decisão. Tomei. E aí, nesse momento, eu decidi fazer essa rede de apoio e o foco era só a ovodoação. Era a doação de óvulos, que foi a minha história. E aí eu lembro que eu fiz um post, assim, meu e das minhas filhas, e aí teve gente que falou assim, nossa, Luciana, você virou a chave, por você eu aceitei a doação de óvulos, as suas filhas são parecidas com você, não é isso. E aí eu comecei a trabalhar na minha cabeça, eu falei, gente, DNA não garante família, né? Não é isso que define uma família. Não, né? definitivamente então, não. E aí eu comecei a falar, todo ser humano gera da mesma maneira um filho, que o primeiro momento que você gera um filho, vem a vontade, e a vontade vem do coração. Então, às vezes, você tá jovem ainda e fala, um dia eu vou ter filho. Já é mãe a partir daí de um dia eu vou ter filho. Sim, né? E todos são iguais. Então, não adianta eu falar que eu sou mais mãe do que uma pessoa que adotou uma criança ou de uma pessoa que teve, sei lá, de que maneira, porque não tem a minha genética. Sim, né? sim. E aí eu comecei a trazer isso porque eu percebi o quão solitário era isso e quanto essas mulheres precisavam de voz e de mão. E eu falei, eu vou abraçar essas pessoas. E o processo começou a crescer. E aí, eu comecei a descobrir, no meio de tudo isso, comecei a fazer lives, né? Para divulgar, para entender, e comecei a pensar como que eu ia ajudar essas pessoas. Hoje eu tenho mais de 200 horas de lives,
com especialistas, com pacientes, nutricionistas, psicólogos, assim, tudo que possa ajudar o caminho, a jornada dessa paciente ou deste paciente, eu faço em benefício dele, né? E acabou que foi dando muito certo, porque as pessoas hoje me buscam e falam, Luli, cadê as lives, né? Porque tem uma informação de conteúdo importante e da onde vem, né? Coisa que eu não tinha antes, Claro, né? claro. E aí foi um caminho que eu falei, eu preciso traçar isso. Porque naquele momento eu percebi que todo o preconceito, o tabu que existe dentro desse processo da reprodução humana é informação. Se a gente pensar lá atrás e falar em fertilização in vitro, o pessoal quando começou com isso falava, nossa, como fazer num vidrinho, né? Alguma coisa assim. E tudo na vida existe essa fase de maturação. E hoje já está muito dito. De novo, quando você tem a experiência e você começa a mostrar que não é assim, né? Eu falo para as pessoas, quando você vai comprar alguma coisa, as pessoas perguntam o seu DNA, perguntam o seu CPF, Sim. né? Então, isso não é importante, né? Quando você tem seu filho, às vezes você vê casais com a genética 100% do casal, o filho não tem nada a ver com ele, né? Ou tem 100% do seu marido, né? Então, a gente precisa tirar esse estereótipo e narcisismo também, Sim. de parecer comigo, né? Sim. Porque hoje, embora muita gente diz que as minhas filhas parecem comigo, eu falo, eu quero que elas sejam muito melhores que eu, né? Então, eu comecei a direcionar para esse caminho e aí descobri que muitos pacientes precisam da doação de gametas, né? De óvulos, por exemplo. Então, quando você fala, dá uma direção para um paciente oncológico, você dá uma direção para um paciente, para um não paciente, porque o público LGBT tem uma diferença e eu gosto bem de mostrar essa diferença, né? Uhum. Embora os dois usem este mesmo caminho que é a reprodução humana assistida, as necessidades deles são diferentes. Muitas vezes o público LGBT, 10% tem um problema de infertilidade. Eles precisam da possibilidade de Sim. como eu faço e aonde, né? Sim. O público hétero, a maioria deles, hoje no Brasil, está em torno de 17% da população é infértil. Tá? E o público LGBT... 17% da população brasileira é infértil. É muita coisa, né? É muita coisa. E hoje está saindo estudos que mais de 50% dos homens está aumentando aí a taxa de infertilidade masculina também. Que também existe o preconceito também, que muitas vezes o casal não consegue e o fator é masculino e sempre é a mulher. Né? Então sempre o problema é na mulher, não. Sim, então sim. clínica... Volta na questão do machismo. Volta na questão que a gente debateu aqui hoje, né? Exato. Então, assim, quando você começa a se deparar no tamanho desse mercado, né, que é realmente um mercado, Sim. que não pode ser comercializado tal, falta informação. E aí eu falei, não, gente, a gente precisa começar agora a atingir aonde que eu vou fazer esse trabalho para que a gente consiga conscientizar de fato as pessoas de que possa se prevenir. Possa ter uma informação, né, que a informação chegue até ele. E eu falei, com a educação. Então, hoje eu bato, né, e foco muito na educação, a informação e a conscientização com responsabilidade, né. Aí, o meu intuito é no caminho do mercado corporativo, que é da onde eu vim, Sim. né, que eu não queria ser a mãe e a chave virou. Quantas Lucianas tem no mundo aí que achava que não cabia naquele momento? Então, hoje eu me vejo com 50 anos... viajando para cima e para baixo com as minhas filhas gêmeas de 5 anos e fazendo muito mais do que eu fazia antes, né? Sim. Cuidando de muitas mulheres, aí, milhares de mulheres com dores, que também não é fácil, né? Levando minha voz para onde quer que seja para que conscientize a população de que ainda há chance. Né? Então, quando eu olho para trás e vejo se eu não tivesse essa chance da ciência e da medicina e eu não tivesse tido a possibilidade de ter minhas filhas hoje, eu não consigo imaginar que seria da minha vida hoje sem minhas filhas. Muito bacana, muito Entende? bacana. E é legal esse papo que a gente bateu sobre a questão do desconhecimento, né? Porque, assim, é uma escolha da mulher, né? Se ela quer ser mãe, não quer ser mãe. Ah, tô com 30 anos, não penso em ter filho agora. Mas é uma escolha dela poder congelar os óvulos, né? Enfim, então, eu acho que é muito bacana porque empodera, entendeu? Como você falou, né? Pô, foram me avisar isso... Eu já tinha lá os meus 40 anos, foi tarde para mim, né? Então acho que é muito legal essa história toda. Lu, deixa aqui pra galera, enfim, quem tá assistindo a gente, quem tá ouvindo a gente, quer saber mais sobre reprodução humana, quer saber mais sobre o ovo doação, ovorecepção, onde que a galera te acha, qual que é o Insta? Explica aí pra gente poder compartilhar. Eu vou explicar isso para vocês, mas antes disso eu quero só falar sobre o meu livro. Claro. Tá? Eu tive um insight e aí eu escrevi um livro infantil.
tá? Na verdade, é um livro lúdico, vamos falar assim, não é infantil, Aham. porque ele tem muito conteúdo. E foi um livro falando da minha história, né? Porque eu fiz um podcast com uma psicóloga e a história era contar ou não contar. E nesse contar ou não contar, muitas mães com dor falam, como que eu vou contar pro meu filho? Ele vai me abandonar, ele tem direito, e eu sou a favor de você contar. Da transparência. Eu acho que todo Concordo. cidadão, ele tem direito de saber a origem dele, Também né? acho. Então você esconder, você esconde o que é feio, né? Então eu falo abertamente, sem problema nenhum. Então eu escrevi o livro, e eu lembro que quando eu escrevi o livro, eu liguei para a ilustradora, que é a Natália, e falei, Natália, eu tenho um sonho. E ela falou, qual? E aí eu conversando com ela, eu falei, eu quero escrever um livro, mas foi assim, jogo rápido, tá? Em uma semana a gente definiu tudo, pra você ter uma ideia. E aí eu falei, eu quero escrever um livro infantil da minha história e tal, não sei o que. Ela falou, você não vai acreditar. Eu falei a semana passada com a minha mãe que eu queria escrever meu primeiro livro infantil, né? Fazer a ilustração, porque ela faz a ilustração. Eu falei, bom, tá aí. E aí ela abraçou meu sonho e saiu o livro sobre óvulos doados, né? Que é esse daqui. E aí, quando a gente escreveu a história, atrás tá lá, né? A história não acabou, ela apenas começou. E agora eu tô escrevendo o segundo livro, né? Que a Natália também tá fazendo a ilustração dos livros. E de uma maneira também muito lúdica, falando sobre a reprodução humana assistida. E aí o segundo livro vai ser sobre embriodoação com uma maternidade independente. Que bacana. Né? E aí vem terceiros e o negócio vem caminhando. Vários filhinhos. Tem vários filhinhos, então a história continua. A caminho. E quem quiser saber de informação, eu tenho o perfil no Instagram, que é Laços da Fertilidade, Tá. né? Tem o meu canal de WhatsApp, tem um canal no Telegram, tem um grupo fechado no Telegram, entre Telegram e WhatsApp, tem mais de 500 mulheres falando só de ovo doação, né? De doação de óvulos e doação de gametas, porque não dá pra gente colocar tudo no mesmo balaio, são histórias diferentes, são dores diferentes, e aí eu faço mão a mão, eu adiciono uma a uma para ter o cuidado do anonimato, porque ainda é uma coisa que muita gente não quer falar e a gente precisa respeitar. Sim. Então é isso, assim, vem muito trabalho por aí, Giba, o negócio tomou uma proporção, assim, eu tenho feito palestras em universidades, tenho feito vários trabalhos sempre focado na jornada do paciente. Acabou de vir uma dica aqui, você falou do livro, obrigado, vou querer um autógrafo. Eu vou fazer. E aí a galera tá falando o seguinte, a Lu é autora e pá, cadê o Insta da ilustradora? Qual que é o Insta da ilustradora? Da Natália. É Nath Corte Real Ilustrações. Perfeito. Nath Corte Real Ilustrações. A gente vai colocar aqui no vídeo, vai ter o link no YouTube, vai ter o link no Spotify. Vou mandar tudo pra vocês direitinho e ela faz umas ilustrações incríveis. Detalhe, essas ilustrações são exclusivas. Ah, é? É. Quero ilustrações pra mim também. Ela faz. Lu, antes da gente terminar, eu quero te falar duas coisas que eu tava te ouvindo aqui, muito emocionado com esse final do nosso segundo episódio e acho que, enfim, serve para muita gente que está nos ouvindo. Duas coisas. Primeiro, a gente às vezes recebe uma negativa da vida e fica brigando, e desiste, e não sei, e vai, e volta, e se questiona, pergunta para Deus, por que você... Enfim, então, você recebeu um desafio, achou que não quer conseguir ser mãe, você enfrentou, você caiu, uma gatinha te ajudou, né, a aprender sobre esse tema, você teve as suas filhas, elas estão saudáveis, elas estão ótimas, uma vitória imensa que você teve na vida. E a segunda coisa que está relacionada com isso, às vezes a gente se pergunta por que a gente está passando por determinada coisa, né? A gente pergunta para Deus por quê, e não é o porquê, né? É o para quê, né? Então, toda a dor, todo o sofrimento, tudo que você passou, tudo que você chorou, hoje é inspiração, né? Para outras pessoas. Tá aqui, né? Então, hoje tem gente que pode te ouvir, ser orientada, entender, quando cair você tá lá para estender a mão, né? Então sempre tem um porquê, né? Não tá passando aquilo por passar, tem um para quê. Você sabe que hoje eu olho para trás, muita gente me pergunta isso, né? O que você acha da sua história? Hoje eu olho para trás e eu tinha que passar por ela, graças a Deus que eu passei por ela, e eu acho que Deus me preparou, né? Eu acho que Deus me preparou para ser essa voz que faltava né, na divulgação sobre toda essa história, porque quando eu olho para trás eu não vejo motivo nenhum, né, de saúde, eu sempre fui saudável e tal,
de eu ter passado por todo esse processo de ponta a ponta da reprodução humana assistida, de ter essa propriedade de voz. Às vezes eu faço coisas que eu falo, gente, não fui eu, não é possível que não fui eu. E então eu me sinto assim muito honrada, assim, sabe? Eu falo, cara, eu tenho que fazer uma coisa com excelência, porque meu chefe lá, cara, ele é exigente, eu preciso mostrar um serviço de qualidade para ele. Vamos encerrar com 2 hashtags que a gente se descobriu hoje. Eu vou falar a minha e você vai falar a sua. A minha é bora fazer, eu sou o quê? Bora congelar! Valeu, galera!